Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Prosa e Saúde, um programa de extensão da Universidade de Rio Verde, campus Lusiânia. Hoje eu estou aqui, Rinaldo, do segundo semestre de Medicina, junto com o meu amigo aqui. Gabriel, estou no terceiro semestre de medicina aqui no campus de Lusiânia e hoje a gente trouxe um convidado, Uma fera, é um né? fenômeno daqui da faculdade. Nosso queridíssimo professor. O senhor pode se apresentar, professor, aí para os queridos telespectadores? Olá, turma, tudo bem? Meu nome é Leonardo, sou professor aqui da instituição e hoje a gente veio falar de coisa boa, né? É assunto polêmico. É, assunto polêmico, assunto polêmico. Sabendo que o senhor tem um largo uso aí disso, né, professor? Eu não usei, né? Na verdade, Só acredito com exame de sangue. Também. Na verdade, eu acho que é um tema muito polêmico. É um tema, inclusive, que está em alta. Para alguns autores até consideram uma endemia, uma pandemia em alguns casos aí, né? Por conta do número de usuários que tem aumentado ano após ano. E eu acho que é um tema muito importante, que a gente precisa, inclusive, assim, disseminar informações, falar sobre tanto os efeitos que são positivos e os que também, né, são negativos, os efeitos colaterais aí. Eu acho que isso é muito importante ser dito aqui hoje. Leozão, para a galera entender melhor, até para entender o quão, vamos falar assim, lugar de fala você tem, o que você traz para a gente de formação, vamos falar assim, a sua formação acadêmica que traz a esse momento que é só você que pode falar desse. Ah, perfeito, perfeito. Então, mais uma vez, meu nome é Leonardo, eu sou doutor na área de farmacologia, mas minha graduação é em educação física, sou especialista em duas áreas, fisiologia do exercício e treinamento desportivo, mas o meu mestrado é em genética e bioquímica, na área de bioquímica do exercício, e meu doutorado é em farmacologia. E desde sempre eu me interessei muito pela prática de exercícios físicos, né? Como esses exercícios físicos modulam a nossa vida, modulam o próprio corpo. E aí surgiu essa oportunidade de estudar anabolizantes lá no início, durante a minha graduação. Para quem me conhece lá de trás, sabe que eu comecei na iniciação científica já com esse tema. Eu fui aluno de iniciação científica do terceiro período até o último. Também fui monitor de anatomia por muito tempo, mas essa área sempre me interessou. E aí faço meu mestrado em genética e bioquímica e depois vou para a área de farmacologia. Hoje eu sou doutor em farmacologia pela Unifesp, né? Na verdade, desde 2013, e estudando esse tema. Então, o mais legal, assim, eu nunca saí dessa área. Sempre estou estudando esteroides anabolizantes. Então, eu acho que aqui o tema já está delimitado, né, A Gabriel? gente tem um belo professor aqui para abranger esse tema pra gente, né? Hoje Que a o gente tema, vai o tema seria? hormônios esteroides e esteroides anabolizantes Olha aqui só. para vocês. Só que aí a gente vai dar ênfase na questão da saúde pública. O senhor fez até uma Isso. introduçãozinha. O que traz esse... É até estranho de falar, né? Um medicamento que está trazendo uma endemia para a Essa sociedade. tensão toda para a sociedade. O senhor pode Esclarecer pra esclarecer gente. melhor, elucidar para a galera, trazer o... Por que isso está virando uma política pública? Está relacionado à política pública de saúde? Antes. Claro, claro. Para falar um pouquinho desse assunto, eu acho que é importante nós voltarmos lá na história, né? Na antiguidade. Essa cultura, esse cultuar do corpo, ele passa de geração para geração. Então, nos tempos antigos, o homem ele sempre cultuava o corpo no intuito de melhorar suas condições físicas, para vencer uma guerra, para se manter vivo. Isso foi passado de gerações para gerações, até chegar hoje na cultura do corpo com fins estéticos, né? Esses esteroides anabolizantes não são medicamentos novos. É muito importante falar que eles foram sintetizados pela primeira vez em 1935. E em 1950 já começaram os usos com objetivo estético. Então, não é uma droga nova. Desde 1889 tem se estudado testosterona os efeitos sobre o organismo. No passado se utilizavam macerados de testículos de animais
com o intuito de melhorar a performance, melhorar a força. E isso foi passando de geração a geração até chegar nos tempos mais modernos, com a síntese do hormônio, né? Do hormônio em laboratório, e aí isso ganhou um boom. Então nós tivemos uma revolução. Não é novo essa cultura do corpo, né? Isso não é novo. Só que no atual, né? no tempo atual, isso ganhou muita ênfase. A gente vê pelas redes sociais. Então, pelas redes sociais, a gente percebe o quão hoje está entre nós sendo disseminada essa cultura do corpo. Instagram, Facebook, né? A gente vê em todos os canais aí o quão isso está sendo disseminado. E o esteroide anabolizante, é importante dizer que ele sempre andou junto, né, com a estética, e hoje muito mais. É até engraçado, né, professor, ver até onde o limite disso chega, né? Retirada de Verdade. GH em cadáver, pessoal, isso é verdade. Até isso o pessoal antigamente fazia. Como não tinha síntese, né, da parte do esteroide, eles retiravam do cadáver mesmo e faziam aplicação já. Verdade, verdade. É importante falar isso aí. No passado, como não tinham os medicamentos, né, que são produzidos em laboratório, muitos deles eram retirados de outras pessoas ou outros animais, né? No caso do GH, de hipófise ou de animais, os próprios macerados, né? Se usavam cérebro de animais ou então testículos de animais, fazia preparados para melhorar a performance. Então, o intuito de melhorar a performance, ele nunca deixou de existir na sociedade. Então, ele é muito intrínseco, né? Tá muito presente ali na sociedade. A gente puxou dois assuntos aí, o senhor falou duas palavras, eu queria que o senhor descrevesse melhor, falasse melhor, assim, simplificasse pra gente. Até porque a ideia aqui é simplificar o assunto, trazer conteúdos científicos para um meio facilitado. O senhor falou de esteroides e a gente entrou no bate-bola de GH. Qual que é a diferença? O que cada um faz? O que é o que é em si os dois? Qual a diferença daqueles hormônios esteroides e dos esteroides anabolizantes? Assim facilita. Perfeito, perfeito. Eu acho ótima essa colocação, essa pergunta, até para esclarecer quem tem dúvida, quem não conhece sobre essas drogas, né? Na verdade, são drogas, né? Eu gosto de falar essa palavra drogas porque é toda aquela substância química que adentra o meu corpo e é capaz de mudar o meio intracelular. Então, é capaz de mudar algo na minha célula. Então, os esteroides anabolizantes também são drogas, né? Quando a gente fala esteroides, a gente está referindo a drogas que possuem em sua estrutura semelhante ao colesterol. Então, esses são esteroides. Na verdade, é até um nome muito complexo, né? Todos eles têm anéis, são chamados de ciclopentanopeidrofenetreno, que são anéis que estão presentes aí na estrutura química e todos eles são derivados do colesterol e então, são capazes de aumentar a síntese proteica. O que é isso? Então, eles são capazes de, né, ao adentrar o corpo, seja por via oral, intramuscular, mucosa, seja qual for a via, eles adentram o corpo e eles agem a nível de DNA. Então, o que eles fazem? Eles adentram a célula e no DNA eles promovem ligação em regiões específicas que vão aumentar a síntese de proteínas. E, no caso, proteínas musculares, proteínas relacionadas a outros fatores. Porque é importante falar que essas drogas não agem só no músculo esquelético, né? Elas agem onde houver receptores para elas. Até esse assunto de receptores, a gente pode falar daqui a pouquinho, né? Mas é importante discernir esteroides anabolizantes que são capazes de aumentar, de promover crescimento celular, de GH. GH é um hormônio chamado hormônio de crescimento, que é um peptídeo, né, formado por aminoácidos e esse peptídeo então é sintetizado no nosso corpo pela glândula hipófise e ele também age em vários tecidos, estimulando também a produção de proteínas. E nesse caso, proteínas relacionadas ao aumento de massa muscular, né? Então, sintetizando assim, é como se o esteroide fosse
na alma do corpo e alterasse a alma, a receita do nosso corpo e fizesse crescer tudo, não só o músculo. Perfeito. Onde houver um caminho para ele, e o caminho nós vamos ver que é o receptor, né? Chamado de receptor de andrógeno, ele está agindo. Então, é muito importante dizer que, inclusive, os esteroides anabolizantes, eles geram características sexuais masculinas ou, em caso das mulheres, masculinizantes. Isso é muito importante dizer, porque muita gente talvez não tenha essa concepção de que essas drogas são drogas masculinizantes, são androgênicas, e essa palavra remete ao homem. Então, eles aumentam a produção de pelos por todo o corpo, né? Aumentam, né, o engrossamento da voz, aumentam a massa muscular, consequentemente a força muscular, a densidade óssea. Então, muda características que estão no corpo do indivíduo e que, no caso das mulheres, podem levar a características mais próximas, né, masculinas. Né? O GH a gente está falando o esteroide a gente está falando da alma do corpo ali, da receita, né? O GH então seria fazer o corpo trabalhar mais, a nível de tudo. Vamos falar assim, o esteroide está mudando a receita, o GH está fazendo a receita andar mais rápido. Perfeito. Quando a gente pensa em performance, as duas drogas, elas têm características muito parecidas quando o assunto é músculo. Quando a gente está falando de músculo, essas duas drogas agindo no músculo, elas podem aumentar a força e a massa muscular. Isso é claro. As diferenças é que o GH ele é um hormônio chamado hormônio de crescimento. Então, ele gera efeitos colaterais diferentes dos efeitos colaterais dos esteroides anabolizantes. E é importante dizer que esteroides anabolizantes são hormônios que são semelhantes à testosterona, que é o hormônio masculino, e promovem efeitos muito semelhantes, né? Então, pensando em performance muscular, então, tem efeitos semelhantes. Mas agora, efeitos colaterais são completamente diferentes, né? São completamente diferentes. Interessante pensar nisso, porque eles foram criados para durar mais no corpo, né? Verdade. O pessoal até se pergunta muito, mas como eles conseguem ser tão aceitos? É exatamente por causa dessa bioquímica semelhante ao nosso hormônio, né? Principalmente masculino, testosterona, né? É uma coisa muito semelhante ali. E esse fato de durar mais, além de gerar mais performance, né? Gera também mais consequências, né, Léo? Com certeza, com certeza. Puxando esse gancho para o homem aí, como é que a gente pode falar da parte de temas mais repercutidos aí, como por exemplo, atrofia testicular? Boa. Só pegando um gancho aqui com a ideia do tempo, né? Hoje nós temos drogas no mercado, esteroides anabolizantes, que eles têm tempo de duração ou de eficácia diferente. E por isso que existem os chamados ciclos, né? E esses ciclos, na verdade, são combinações que muitas vezes são feitas de forma não muito científica, em que os indivíduos eles combinam esses componentes e aplicam isso, ou seja, por via oral ou aplicável. Então, eles aplicam isso intramuscular no objetivo de conseguir que a droga permaneça por mais tempo, fazendo efeito, mas ao mesmo tempo que esse efeito seja imediato. Então, nós temos drogas que têm ação de 21 horas e temos drogas que têm ação de até 7 dias no nosso organismo, né? A gente faz algumas comparações, pensando aí, propionato de testosterona, que tem ação muito curta, comparado, por exemplo, a outras drogas de ação muito longa, tipo nandrolona, né? Uma droga que tem uma ação mais prolongada. E como essas drogas, elas aumentam as taxas de andrógenos no sangue. O que são andrógenos? Andrógenos são todos os hormônios que são semelhantes à testosterona. Como essas drogas, ao serem ingeridas, administradas, injetadas no corpo, elas aumentam a taxa de andrógenos no sangue. O que acontece? O meu corpo, percebendo isso, promove um efeito chamado de feedback negativo. O que é isso? Ele se previne e cuida do próprio corpo. Então, o órgão sexual, que é responsável pela produção natural de testosterona, que é chamado de testículo,
ele para de produzir essa testosterona de forma natural. Por que que ele para? Porque tem muito no sangue. Como tem muito no sangue, isso sinaliza para o meu corpo que ele tem que parar de produzir, para não ter demais. Porque todo hormônio, quando está em excesso no corpo, promove muito efeito colateral. A célula percebe isso, né? E a célula percebe isso. Então, para-se a produção natural e o testículo, então, atrofia. Então, é muito comum que o uso prolongado dessas drogas gere atrofia testicular. Então funciona como se fosse uma torneirinha. A pia tá cheia, a gente vai lá e fecha. Vai, fecha. Tá vazia, abre. Abre lá. Mas não necessariamente. Ele pode também... encheu demais. Aí esquece de abrir. Pode acontecer? Pode acontecer. E o pior, assim, né, eu acho, desses efeitos é que esses efeitos de atrofia testicular, na maioria das vezes, eles são reversíveis. Só que o tempo de duração para reversibilidade e a produção natural de testosterona varia de indivíduo para indivíduo. Então nós temos casos de indivíduos que voltaram a produzir testosterona natural com 3 meses e outros casos com 3 anos. Então isso é muito individual. Então esses hormônios, eles realmente atrofiam os testículos e essa reversibilidade pode demorar muito tempo. Inclusive mexer na libido do indivíduo, né? Então mexe tanto na libido como também em outros aspectos que são importantes, que são inerentes ao hormônio. Libido é a vontade de dar um... Libido é essa, libido é essa, né? Essa vontade. A testosterona, é importante dizer que ela é importante tanto para o homem como para a mulher. Então, tanto no homem como na mulher, ela é responsável pela libido, que é o desejo sexual. Então, quanto mais testosterona eu tenho, mais desejo sexual eu vou ter. E tanto isso no homem como na mulher. Então, o que acontece? Quanto mais essa testosterona está alta no sangue, mais está baixo lá nos meus testículos, porque eles deixaram de produzir. Quando esse indivíduo para de fazer uso desse esteroide que ele comprou na farmácia, que ele conseguiu com o colega, com o amigo dele. Então, quando ele para de usar essa droga, o que acontece com a testosterona dele? A que está no testículo? Tá parado. Tá parado. E aí, o que vai acontecer com a libido? Cai muito. É muito interessante, porque no início, o indivíduo ele acha que tá um super-homem, né? Porque a libido tá muito alta, mas ele tem que imaginar que um dia ele vai parar de tomar essas drogas. E quando ele para de tomar, vem o efeito secundário, que é perda da libido, perda da massa muscular, porque essa massa muscular não vai ser mantida por muito tempo, aumento da deposição de gordura, porque também a gente vê que os esteroides anabolizantes têm um efeito lipolítico, de quebra de gordura. Então essa gordura vai acumular no organismo dele, ele vai mexer na taxa metabólica. Então, muitas vezes ele vai continuar comendo naquele mesmo ritmo, ingerindo calorias naquele mesmo ritmo que ele tinha antes, só que agora ele não tem mais aquela mesma taxa de hormônio. A fábrica dele estava a 200 por hora, parou e ele continuou mandando combustível. Ele continuou mandando combustível. Então, ele ingerindo calorias, sendo que a taxa de hormônio está baixa. Isso mexe muito com o indivíduo, né? Então, é muito comum indivíduos que eram muito fortes, né, com uma massa muscular avantajada, hipertrofiados, quando param o uso, ou regredirem, ou então ganharem peso, que é o pior, né? Isso pode levar a depressão. Forte na juventude, não era? Mas na verdade eu não usava. Não, Acho que não é uma coincidência, importante dizer, eu não sei. É muito importante, assim, ó, eu acho que talvez seja o momento de falar, eu fui atleta por muitos anos, né? Não sei se é o momento aqui, de qualquer coisa vocês me interrompem. Não, pode. Não, que isso. Mas eu fui atleta há muitos anos, eu lutei boxe, lutei kickboxing, muay thai. Na verdade eu tenho 5 faixas pretas. Eu me orgulho muito disso, máquina, né? a gente me tem. orgulho muito disso. E... Não arrumem briga com ele. Não, eu sou um cara da paz, né? Sou um cara da paz. Mas eu passei a minha vida toda lutando, então eu luto desde os 7 anos de idade. Então assim, passei toda uma vida treinando, lutando. E eu conheço muito sobre isso. Inclusive, você percebe quando o indivíduo começa a mudar a massa corporal, fisionomia, por conta do uso dessas drogas. Eu nunca usei,
Mas, na verdade, eu nunca usei por uma questão pessoal. Talvez em um outro momento até seria diferente. Mas como eu tenho, né, os certos valores, os meus valores pessoais, isso eu não tô aqui para criticar nenhum tipo de valor, né? Não é esse o objetivo. Mas eu realmente não quis usar. Mas vários amigos usaram, tiveram vários benefícios, foram campeões, né? E a droga ajuda muito. É muito comum que o efeito sobre a força e a massa muscular chegue a 25% com o uso de droga. Isso eu estou falando não é porque eu li só em artigos, isso é porque a gente testou em laboratório. Então a gente testava, por exemplo, de hidrotestosterona, testosterona em laboratório, a gente via que aumentava a força e a massa muscular. E isso chegou a 25%. Então é muito. Para um atleta, é muita coisa. O senhor falou, já que o senhor entrou nesse assunto, o senhor falou do que aumenta a força. Mas o corpo acompanha essa força? Tem risco de alguma coisa? Os tendões, os ligamentos Sim, aí. verdade. É porque o músculo é um motor, né? Verdade. Mas o cabo de aço pode estourar. Pode estourar. Que é o que muitas vezes acontece, né? O indivíduo, então, existe uma prevalência de ruptura de ligamentos e tendões com o aumento exacerbado de massa muscular, até porque esses outros tecidos, eles não acompanham o crescimento e fortalecimento igual o músculo, né? Então, você realmente tem isso, é sabido, né, que existe uma prevalência, inclusive um modelo matemático, né, para um número de pessoas que podem sofrer com essas lesões, mas realmente isso acontece. Entrando em outro fator, agora a gente falou de que pode ter esse desequilíbrio, até para a galera entender. Depois que o senhor mexeu uma vez, alterou o corpo, mexeu, essa velocidade de retorno, o senhor falou que é de volta, depende de cada indivíduo. Às vezes com o senhor vai voltar mais rápido, às vezes comigo não. Perfeito. Mas perfeito. a longo prazo, qual que é a tendência, vamos falar assim, média? Qual que é a média? Até para entender o que geralmente acontece. E o corpo volta ao normal depois disso? Rapaz, isso é complicado. Assim, eu tenho acompanhado muitos resultados de exames, né, após o uso contínuo de esteroides por vários meses ou anos. E o que a gente percebe na prática é que a testosterona, depois do uso, a testosterona do indivíduo, a natural, nunca volta aos valores basais. Está sempre abaixo. Mas a reversibilidade, ela acontece em média com 6 meses de uso. Alguns antes, alguns depois, mas mais ou menos com 6 meses de uso. Só que é importante dizer que não é só atrofia testicular. Isso é muito importante dizer. É muito comum o câncer de fígado, né? Quando não tem câncer de fígado, aumento de gordura, deposição de gordura no fígado, esteatose ou hepatites. É importante dizer também que, inclusive, a gente viu nos próprios trabalhos nossos aumento do tamanho da vesícula seminal, que é onde vai guardar o líquido seminal responsável durante a reprodução. Aumento do tamanho da próstata. Mudança no padrão do espermatozoide. É importante dizer que, por exemplo, a cromatina, que protege o espermatozoide, ou o DNA do espermatozoide, ela vai ficar mais frouxa. E isso pode gerar vários danos no indivíduo, inclusive até no momento da fertilização. Então, assim, podendo gerar outros efeitos genéticos, né? Efeitos congênitas, né? Sim, Também. com certeza. Então, a gente viu muitas coisas, por exemplo, nos animais, mudança no padrão de pelos, na coloração, na quantidade. O animal, no início, ele tem um aumento na quantidade de pelo, depois o pelo cai. Então, o que também acontece no homem, né, a tão chamada alopécia, que é muito comum com o uso de esteroides anabolizantes. É muito comum o indivíduo começar a usar anabolizantes e o cabelo lá, todo, né, todo bonito, crescendo, e depois o cabelo cai. É muito comum, né? Talvez dos efeitos colaterais seja o mais comum entre todos, né? Mas padrão na voz, então muda muita coisa no indivíduo. E é importante falar também dos danos cerebrais, que hoje tem um enfoque maior do que no passado. Então a gente sabe que essas drogas podem levar à depressão, à agressividade, dependência, também, né? Porque o indivíduo muda a vida dele. Você está administrando uma droga que vai mudar toda uma estética corporal do indivíduo. Esse indivíduo que tinha uma autoestima baixa, agora vai melhorar a sua autoestima.
vai entrar num grupo de pessoas que realmente no passado ele não ia frequentar. Ele vai ter novas namoradas, né? No caso da mulher, novos namorados. Numa balada, ele vai se dar bem. Então, são condições que é importante dizer aqui que vão levar o indivíduo a usar. E depois que isso tudo acaba, quando ele para de usar, quando isso tudo acaba, imagina, né? Então você tem todo um efeito. E a casa caiu, né, Leão? Né? Todo um efeito dele. Imagina como fica a mente do indivíduo. E aí o que acontece? Gera uma dependência. Esse mesmo indivíduo começa a usar de novo. Por quê? Porque ele sempre quer aquilo, né? Ele quer emergir na sociedade, ele quer ter seu lugar de fala, ele quer participar de grupos que ele não participava, de se dar bem numa festa, de ter novos amigos, de ser o cara popular. E isso é muito importante, a mulher popular, né? E a gente vê isso pelas redes sociais. O número de seguidores que o cara tem simplesmente fazendo uso dessas drogas, né? Então é importante falar disso, por quê? Porque entra num outro aspecto, que é o aspecto da dependência, né? O cara não entende que é só uma fase, né, Léo? Que não é só uma Depois a fase. consequência ela vem e pode até mesmo ficar, né? Com certeza, com certeza. Infertilidade. Na maioria das vezes, a gente tem efeitos que são reversíveis, a maioria das vezes são reversíveis. Mas a gente tem efeitos também que são irreversíveis, né? E é importante falar disso, né? Importante falar disso. Mudança no padrão da pele, O senhor falou né? dos efeitos reversíveis. E tem uns irreversíveis. Quais seriam, assim, a grosso modo? É normal todo mundo desenvolver? Não é? Sim. Como é que funciona? Na mulher, por exemplo, a gente tem efeitos reversíveis, por exemplo, a menarca, né? A cessação da menarca. E tem, né, a menorreia, que então você tem na mulher a cessação do ciclo menstrual. Além disso, você tem um aumento do clitóris. E esse aumento do clitóris, muitas vezes, ele não é reversível. Então, ele é um efeito irreversível do uso dessas drogas. E é muito comum isso acontecer na mulher, porque é desenvolvimento de características sexuais masculinas, né? E é até importante dizer aqui, já vou deixar bem claro, que você tem um aumento do clitóris, mas no homem não é isso que vocês estão pensando, né? Não vai aumentar. Então não vai aumentar. Então, se for por conta disso, por favor, Reinaldo, cancela o pedido da farmácia já, né? viu? Já estava pensando em outra coisa, já. É até interessante pensar nisso, porque a gente, homem, tem um maquinário, né? Tem os receptores que ele falou no início ali, mas a mulher, o maquinário é diferente, né? Com certeza, com certeza. Então, a mesma quantidade de drogas que nós, homens, utilizaríamos, na mulher gerar as consequências maiores aí, né, Léo? Perfeito. Você pode falar pra gente um pouquinho dessas consequências? Lógico. Para falar dessas consequências na mulher, eu acho que eu vou entrar nessa parte de receptores para explicar uma coisa que na farmacologia é muito sabido. Assim. Qualquer droga ou qualquer substância química, para ela promover efeito no meu corpo, ela tem que procurar um receptor que seja para ela. Tá? É a primeira coisa. A droga só entra no meu corpo se ela tiver onde ligar no receptor. Tiver uma porta para ela. Se tiver uma porta. Se não tem uma porta, né? Ela vai ficar procurando outros receptores. Aí, muitas vezes, essa é a causa dos efeitos colaterais. Por conta da dose desse hormônio que está muito alta e muitas vezes esse hormônio acaba interagindo com outros receptores que não são dele. Abrindo a porta errada. Abrindo a porta errada, perfeito. Abrindo a porta errada. E a mulher não tem tanto receptor assim. E a mulher não tem tantos né, receptores assim. O homem, ele tem uma densidade maior de receptores, né? E é importante falar que, inclusive no músculo, tanto de homem como de mulher, né? Os músculos também têm números que a gente chama de densidade. Então, os músculos, eles têm números de receptores diferentes. Por isso que, por exemplo, alguns músculos hipertrofiam mais rápido que outros, né? Os músculos que mais se hipertrofiam com essas drogas, né, com esses esteroides anabolizantes, são os músculos sexuais. Elevador do ânus, bulbo cavernoso, né, isquio cavernoso. Mas existem outros músculos, né, que superficiais, que se hipertrofiam também. Ô, Léo, você falou dos músculos aí, meu professor de anatomia é bem ruim, assim, ele não me ensinou direito os músculos. Onde que tá essa galera? É a panturrilha? O que? Na verdade, esses músculos estão entre pênis e ânus
né? E circundados entre pênis e ânus, e na mulher entre vagina, né? E ânus. É o famoso períneo, que Na a verdade, mulherada... é o famoso períneo, É aquele né? caminhozinho ali do lado bom a, pro lado ruim. a costura pra baixo ali? Sim. Importante dizer que durante o ato sexual, esses músculos eles têm um papel importante, né? No ato, na reprodução, no orgasmo, né? Então geram efeitos colaterais ali também. Agora, em outros locais, esses músculos também têm alta densidade de receptor. Por exemplo, deltoide, redondo maior, são músculos que estão no dorso, que estão na região posterior do corpo, no peitoral. No lombo e nos peitos aqui. Fica que nem aqueles pombos assim, meio estufado. né? Nas coxas. Então existem outros músculos que também têm uma alta densidade de receptores. Na mulher é uma condição diferente, porque o corpo dela não está preparado para receber tamanha carga de hormônio, né? A produção de testosterona na mulher é muito pequena, a produção natural, e é rapidamente convertida em estrogênio, que é o hormônio principal feminino, né? Então ela é rapidamente convertida em estrogênio, e esse estrogênio tem seus efeitos femininos na mulher. Controle de ciclo menstrual, ajuda no controle de ciclo menstrual e tudo mais, né? Agora, quando vem uma carga desses hormônios, a mulher desconhece isso, a célula desconhece isso. E aí por isso que tem tantos efeitos colaterais, né? Tantos efeitos colaterais. Você tem efeitos na densidade da pele, no tipo na pele, né? A parte de acne, queda de cabelo, muitas vezes. Uma barbinha, né? Rola também. Diminuição das mamas, porque hirsutismo, aumento do clitóris, a gente já falou aqui, engrossamento da voz. Então são todos efeitos que aparecem nas mulheres, né? Inclusive até na locomoção, porque acaba mexendo no padrão que a mulher anda, porque o músculo se torna mais forte, muda o padrão, né? A forma de andar, a mulher fica com um andar mais diferente, mais duro, assim, né? Diferente, né? Muda a estética, né? Muda a estética. A gente falou dos receptores, que é as portinhas que vamos falar assim, o hormônio quer entrar numa porta. Isso, perfeito. Mas ele pode abrir a porta errada. Com certeza. Essa abertura de porta é uma roletinha que ele gira lá e a primeira que ele encontra ele abre? Ou ele meio que procura a porta certa e quando a porta certa tá cheia, ele vai para a porta errada? Perfeito. Na verdade, é a segunda opção. Então, assim, existe o que a gente chama na farmacologia de afinidade entre substâncias químicas, né? Então, o que acontece? Tem um nome para isso, chama crosstalk. Então, alguns hormônios, eles quando estão em alta concentração, eles podem se ligar a outros receptores. Porque tudo na vida é afinidade, né? Então, tudo na vida é afinidade. Quando você tem uma concentração igual entre hormônios e receptores, você tem afinidade entre os dois. Agora, se você tem muito hormônio e poucos receptores, aí a chance muda, né? Isso pode ser aplicado para a vida, né? Muito, né? Então, assim, e alguns hormônios vão ter afinidades específicas por receptores, por tais tipos de receptores. No caso desses andrógenos, desses esteroides anabolizantes, eles agem em outros receptores, por exemplo, em receptores beta-adrenérgicos, isso é já sabido, né? Então, agem em receptores que não são os próprios receptores da droga, né? É importante falar isso, quando isso em alta concentração, porque a afinidade química sempre vai existir, sempre vai existir. O hormônio procura primeiro o seu receptor. Léo, então a gente pode falar que depois desse excesso, no corpo feminino principalmente, a gente vai ter aquele hirsutismo, que é o crescimento do peito, o alargamento das cordas vocais. E tem outro fator também que é bem interessante, mudança no comportamento, né, Léo? Emocional, né? Isso é muito importante, né? Existem alguns trabalhos, a pessoa da Suécia tem publicado bastante trabalho nessa área, né? Relacionando a agressividade e a depressão com o uso dessas drogas com o suicídio. Então tem vários trabalhos que foram publicados lá, Suécia, né? Uma parte da Europa, mostrando que o aumento do uso dessas drogas leva a um aumento de agressividade e muda o emocional da mulher, e isso pode levar ao suicídio, né? Então é muito importante dizer isso. A droga mudando sinapses neurais aí, mudando o padrão de sinapses neurais, né?
em alguns casos aumentando muito o nível de depressão na pessoa, que pode levar ao suicídio aí. Leva também declínio cognitivo, Com né, certeza, com Então- certeza, né? E tudo que age no sistema nervoso central é muito perigoso, né? Uhum. A gente sempre fala disso, né? Brinca com outras coisas, não com o sistema nervoso central, né? Então a gente Drogas que agem aí são mais perigosas. A gente vê o pessoal então um pouquinho mais triste, aquela crise de agressividade, né? Com certeza. Aquele com pessoal certeza. que desenvolve aquela dependência, então tudo é vinculado a isso, né, Léo? E eu tenho outros aspectos também, né? Existem alguns padrões que não são tão descritos com frequência, mas tem indivíduos que acham que estão sendo perseguidos, então que pensam em perseguição o tempo todo, que eles acham que estão sendo perseguidos, que alguém sempre está tentando tomar algo deles, que todas as pessoas que estão ao seu redor só querem o mal. Então tem muitos relatos na literatura, na ciência, a respeito disso, por conta do uso, né, o uso dessas drogas. Uma droga que o pessoal fala muito, né, inclusive tem até em trabalhos, é a trembolona, que é uma droga que muda muito o padrão emocional do indivíduo. O indivíduo começa a ter insônia, pensamentos negativos, junta com a parte de agressividade, então, né? Então, vocês têm muitos efeitos, né? A gente poderia ficar falando aqui um dia inteiro sobre efeitos colaterais. Né? Por exemplo, no coração, essas drogas levam a muitos efeitos, desde a diminuição das câmaras cardíacas, porque você tem uma hipertrofia concêntrica, quer dizer que o coração ele cresce tanto para o lado de fora como para o lado de dentro. Mas também mexe no padrão dos vasos, enrijece vasos, deixa o sangue mais viscoso, que aumenta o número de células sanguíneas. Então, já imaginou? A gente pode referir a efeitos colaterais aqui durante o dia todo, né? O pessoal pode infartar, ter aquele Com certeza, AVC, né? né? Que é o acidente vascular cerebral. Com certeza, Então, com tudo certeza. isso. Inclusive é o que eu mais vejo, sempre tem. Notícia, o senhor falou né? da glória, mas tem ver a derrota depois. Parece que certeza, no mesma sempre rede chega social você vê o cara lá, ou a mulher bonitona, aí logo em seguida já veio a notícia. Infartou, aconteceu alguma coisa. Isso então é fator de vinculado, isso acontece. Isso acontece. Não é muito comum. Não é muito comum. Até porque é importante falar também que existe uma parcela das pessoas que fazem uso dessas drogas, né? Que são pessoas que se cuidam. São pessoas que têm uma boa alimentação, são pessoas que tentam ao máximo ter uma qualidade de vida, diminuir seu estresse, comer bem, dormir bem. Então são pessoas que o corpo é saudável. Então os efeitos deletérios eles acabam sendo menores nesses indivíduos, né? Menores nesses indivíduos do que em outras pessoas que têm, né? É importante dizer que tudo aquilo que muda meu corpo é droga. Então, se a gente for comparar, fica até difícil de comparar isso com outras situações, né? Se eu vou comparar, por exemplo, o uso de esteroides anabolizantes com o indivíduo que é tabagista, com o indivíduo que consome altas taxas de açúcar, que hoje também é um grande vilão, que vai levar à síndrome metabólica. Indivíduos que consomem muita gordura. Então, são todos esses componentes, todos eles promovem efeitos deletérios no indivíduo. Então é difícil falar, é difícil comparar. Muitas vezes você fala, o indivíduo ali, tá usando esteroide anabolizante, vai morrer, tá com, né, uma série de efeitos colaterais. Só que você percebe ao longo do tempo que esses efeitos colaterais são menores do que efeitos colaterais com o uso, né, contínuo, acumulado de carboidratos, gorduras, em que vai colocar o indivíduo numa síndrome metabólica, gerando hipertensão e diabetes. Léo, acho que isso é até legal para diferenciar, né? Tem casos e casos. Algumas pessoas necessitam dessa droga para viver, né? Com certeza. Eu acho que é isso que muda muito o uso terapêutico para o uso recreativo, né? É importante dizer aqui, até para quem está chegando no presente momento, tentando entender essas drogas, que são de uso clínico, sim. Inclusive são indicados para vários e vários tratamentos, várias e várias doenças. Por exemplo, para o uso em pessoas que são portadores de HIV, porque aumentam a massa muscular, portadores de câncer, dependendo do tipo de câncer, são indicados, para queimados,
para quem tem hipogonadismo, quem já tem uma deficiência, né, e tem o testículo atrofiado, já de natureza, já de nascença, né. Então essas drogas, elas são para quem está com processo de sarcopenia, que é a perda de massa muscular, a grande perda de massa muscular. Então existe um benefício com o uso dessas drogas. Elas são indicadas na clínica médica, sim, tá? O que a gente está falando aqui é do efeito indiscriminado, em que o indivíduo que deveria usar uma concentração X usa ela 100 vezes, 1000 vezes mais. É disso que a gente está falando. Porque efeito benéfico, sim. Para finalizar essa parte, eu só quero falar que existe na literatura médica uma associação muito grande entre a densidade muscular, a quantidade de músculo que o indivíduo tem, e a sobrevida dele em casos de doenças degenerativas. Então a gente sabe que o indivíduo que tem uma boa massa muscular, ele entra para um hospital, passa por uma internação e ele não tem grandes perdas, né? Pensando na saúde, né? Indivíduos, então, o que eu quero dizer é o seguinte: quanto maior a massa muscular do indivíduo, por mais tempo ele sobrevive em alguns casos de doenças degenerativas. Por exemplo, no câncer, na AIDS, né? O indivíduo ele tem uma sobrevida maior quando ele tem massa muscular. Porque a gente tem que entender que o músculo também é uma reserva energética, que ele é importante também para a manutenção da vida, né? Leozão, só para finalizar agora e para fazer um desfecho aqui, esse papo aqui eu ia demorar uns 3 dias. Se deixar, eu fico uns 5 dias de aula aqui coisa contigo. Demais que a gente não falou, só né? Perguntando. E aí ia dar mais 5 dias de aula depois. Só um desfecho. Sua visão geral. Claro que a gente está falando de um medicamento que para tratamento é legal. Com certeza. E para uso recreativo? Para isso, eu vou dar a minha singela opinião, né? Pensando no uso recreativo, que eu não sou um atleta, que eu não treino em alto rendimento, em alto nível, não pago o preço, eu não aconselharia a usar essa droga, né? Essas drogas, né? Eu acho que para fins recreativos, eu acho que o indivíduo tem que pensar muito, colocar na balança entre os efeitos benéficos que existem, mas na quantidade excessiva também de efeitos maléficos, né? Agora, pensando em atleta, é sempre importante falar que atleta não é um ser saudável, né? Eu sei que a mídia vende como atleta saudável, mas atleta não é saudável, né? Então, o atleta ele tem um objetivo, que é resultado. Leva o corpo ao limite. Sim. E essas drogas são utilizadas até para recuperação de lesão. Então, no caso de atletas, aí é um outro contexto. Mas no caso de pessoas, né, entre aspas, consideradas normais, eu acredito que não deva ser feito uso. Se eu quiser ficar bonitão, então, 2 vezes na semana, não... Eu não acho que deve, né? Na verdade, até não vai funcionar muito bem. Aquele treino pra praia também já... Também não, aquele, né? Aquele combo do carnaval, pra ficar... É verdade, logo começa, né? Eu acho que a pessoa ela tem que insistir um pouquinho mais na condição de qualidade de vida, em que ela treina, se alimenta melhor, dorme mais, e não buscar outros meios para isso. E a gente tem que imaginar que toda vez que você mexe em um hormônio, você tem efeitos colaterais, né? O hormônio não é brincadeira. O mal do século também entra aí, o famoso câncer, né? Verdade. Essas drogas, assim, elas não são indutoras de câncer, mas elas são indutoras em pessoas que têm predisposição. E como que a gente vai saber se tem predisposição ou não, né? Então é melhor não usar, né? É igual o tabagismo, né? Então, assim, é melhor não incentivar, é melhor não usar. Então, Além de aumentar aquele tecido que a gente queria, né? Aquele vai músculo, aquela tudo no coisa, brinde. Aumenta também a chance de ter várias doenças aí, né? Com certeza, né? A gente, eu falo, a gente prioriza tanto a saúde, né? A saúde pública, a saúde das pessoas. A gente busca tanto falar sobre qualidade de vida, sobre, né, o bem-estar. E eu acredito que essas drogas não se inserem nesse ambiente, né? É diferente de um atleta, ou então de uma indicação clínica médica, né? Indivíduos que estão perdendo massa muscular que precisam se manter vivos. Aí sim a gente pensa no uso, ou atletas que estão buscando performance. Eu estou falando de atletas aqui, mas eu também tenho meu ponto de vista.
Com relação ao doping, eu também acho que essas drogas não deveriam existir nesse meio, né? O indivíduo tem que pensar muito nisso, porque na verdade é uma concorrência desleal, desproporcional, né? Não tem o fair play ali, né? Não fair play. Não tem fair play. Até no meu caso, foi uma das coisas que fizeram eu parar de lutar, né? Por conta disso, porque você tinha indivíduos com uma massa muscular gigantesca, potência, que conseguiam por outros métodos, que não era só treinamento, né? Natural, né? E tudo aquilo que vai contra o esporte, né? O fair play do esporte, eu também considero que não seja utilizado, né? Aqui eu estou dando a minha opinião pessoal, eu não gostaria, assim, que nenhum atleta usasse essas substâncias, né? Essa é a minha concepção. Até para que tenha uma lealdade no esporte. Até para que um atleta ele possa lutar com o outro, ele possa jogar com o outro de uma forma natural, que vença o melhor. Que não é isso que acontece hoje, né? A gente percebe, né? O senhor está desde os 7 anos aí no meio esportivo. O senhor também já viu vários atletas conquistarem vários títulos aí de maneira natural, né? Com certeza, com certeza. Existem sim. Hoje são bem poucos, né? É importante falar que esses atletas naturais, eles estão diminuindo ano após ano. Até porque, dependendo do esporte, hoje é quase impossível um atleta ganhar, né? Sem o uso dessas substâncias dopantes, né? Então, o doping hoje ele é inerente, ele está impregnado no esporte de alto rendimento. E isso é uma coisa muito ruim. Temos que falar nisso, né? Em algum momento, eu acredito também que o Comitê Olímpico Brasileiro, Internacional, ele vai se pronunciar. Na verdade, ele se pronuncia, né? Mas de uma forma mais, né, intimidante, né? De uma forma, eu acredito, porque chegou num nível em que todo mundo praticamente usa, né? E não deveria ser assim. Não deveria ser assim. E, Léo, a gente pode falar também que aquele arroz e feijão, a carninha, a constância também faz a gente chegar longe, né? Com certeza, com O que a gente certeza. tanto quer, né? Eu acho que assim, todo mundo olhando para a realidade, né? Se você usando o seu arrozinho, feijãozinho, né, treinando, dormindo, você vai ter X de ganhos, né? E a pessoa tem que ela tem que estar feliz com esse X ganhos, né? Por quê? Porque muitas vezes ela se compara com o indivíduo que está usando essas substâncias e que está tendo 10x de ganhos. E não fala que está usando, né? E não fala que está usando, né? Que também é uma outra vertente aí. Então é importante você também ser feliz, né? Com o seu aspecto. Né? Com as suas conquistas, né? Você vai ter o mesmo ganho com essas drogas? Não. Mas você também tem que olhar para si e ver até onde você chegou. E que você já é campeão na sua vida, né? Então isso é muito importante. Buscar mais, ter novos objetivos e estar feliz com os seus resultados. Porque muitas vezes o que as pessoas fazem, né? Eu sempre falo isso, é comparar alhos com bugalhos, né? Então você muitas vezes compara os ganhos que já são grandes seus, sem usar nenhum tipo de substância dessa, com um indivíduo que está na rede social e que vive utilizando essas drogas, né? Esses indivíduos usam uma concentração muito alta, pode ser até 1000 vezes a indicação médica, né? Então é muito alto, são doses muito altas. Leozão, foi maravilhoso aqui o bate-papo, mas eu gosto dessa parte agora. É a parte eu gosto de fazer umas perguntas exóticas no final, até para quebrar o clima. Tem 2 perguntas, 2 bem exóticas assim. A primeira, a galera vai ficar preocupada. Tomar um hormônio bróstico, Léo? Broche, né? Isso é sabido. Então, esse hormônio testosterona de forma exógena, né? Introduzida no seu corpo, realmente ao longo do tempo brocha sim. Isso é sabido, até por conta daquilo que a gente já conversou sobre atrofia testicular. Leozão, agora a segunda pergunta, essa aqui é para minha avó. Minha avó é preocupada com esse negócio. Vai. Whey é bomba? Minha avó acha que é bomba. E a Creatina é também, bomba, né? Meu, Whey é bomba, né? Vendia até no saco preto antigamente. É verdade. Não, na verdade essas drogas não são... quero corrigir aqui que não são drogas, né? Desculpa falar, mas não são drogas, né? São suplementos alimentares. O Whey Protein é um composto, né, de proteínas e peptídeos que são importantes, inclusive são indicados até para indivíduos diabéticos, né? Então, são importantes aí, tanto para quem treina como para quem não treina, assim como a creatina, que tem seus efeitos suplemento mais benéficos, antigo, né? Sim.
Então, não são considerados drogas, assim como não são considerados drogas, não são bomba, tá? Então, pode usar o whey protein aí, pode usar a creatina, né? Que não tem, salvo as restrições, né? Quando o indivíduo tem insuficiência renal, por exemplo, salvo indivíduos normais aí podem fazer uso sem problemas, né? Ô, Léo, e mais uma coisa. Eu, que no final do ano tô indo pra praia, se eu quiser aumentar o peitinho, então cancela, né? Cancela. É melhor não aumentar o peitinho, né? Conviver com um peitinho menor aí, mas tá saudável, né? Preservar o que já tem, né? Preservar o que já tem, muito importante, né? Isso é verdade. Leozão, foi um prazer estar aqui contigo, né, nessa gravação. Vai ao ar logo em breve. Espero que a gente tenha respondido tudo. Claro que vai ter várias perguntas aí, várias coisas que vocês vão ficar em dúvida e tudo. Pode colocar nos comentários, fazer as perguntas que vocês tiverem aí. A gente vai procurar o Leozão. Inclusive, se precisar, a gente faz até story no Instagram. Isso. Faz lá no laboratório assim, Leozão, se eu fizer isso, dá ruim? A gente faz umas perguntinhas lá pra galera, se alguém tiver alguma dúvida. Peço que vocês colaborem aí dando like pra gente, pra estender esse vídeo pra maior parte da população. E de despedida, um beijo pra minha nega aí, antes que ela me mate, porque se eu não falar, o senhor sabe, né? Não mandar beijo pra esposa dá briga, né? Quando chegar em casa. É verdade. Vou aproveitar então. Manda o teu. E já vou mandar um beijo pra minha namorada também, Isadora, que tá aí vendo a gente. Leozão não vai ficar por fora, né? Não vou não, eu tenho que mandar também, né? Então, brincadeiras à parte, né? Então, quero agradecer mais uma vez pela presença, né? Dedicar também, né? Agradecer, né? A Daniele aí, que tá comigo aí, me aguenta todos os dias aí, mas primeiramente agradecer vocês, a toda a equipe, ter proporcionado isso. Eu achei maravilhoso o projeto, parabéns pelo projeto de vocês, fico muito feliz de poder participar e, se possível, me convidar de novo, tá? Que eu com certeza quero estar aqui numa segunda conversa nesse assunto, né? E agradecer ao UNRV também por proporcionar isso aqui para nós, né? Agradecer de estar como professor de anatomia, junto com vocês, né? Como coordenador de eixo do eixo de morfofuncional, de estar presente aqui hoje. Fiquei muito feliz com o convite. Vocês não sabem o quanto eu fiquei feliz. E eu queria, na verdade, agradecer mesmo de coração, tá? Para quem não sabe, o Léo, além de professor, ele é nosso amigo, né? O Léo, ele tá aqui pra tudo, pra ajudar a gente. Na calorada tá bebendo lá com todo mundo. Verdade. Como eu não tô usando não uso esses drogas, eu posso ficar tranquilo, né? Tá mais tranquilo. A vida, né? Obrigado. Então, eu que agradeço, agradeço demais a vocês. Valeu, Leozão. Professor Cristiano também, quero mandar um abraço. Valeu. Professora Poliana, obrigado. É isso aí, galera. Até o próximo episódio. Leozão volta mais à frente. Com certeza. Aguarde os próximos episódios aí. Falou!